Olá pessoal, hoje nós iremos trabalhar com a questão de operadores de comparação. Neste exemplo nós temos aqui um potenciômetro e conforme eu rodar ele, eu vou estar verificando o seguinte, vou ter que fazer algumas comparações. Se eu tiver abaixo do valor mínimo, então vai me acender uma luz amarela. Se estiver trabalhando dentro dos valores pré-definidos, então o valor de operação da máquina ligada vai estar atuando como LED verde. E se passar a potência, digamos, com o valor máximo, vai me acender o LED vermelho, tá? Então aqui, já deixei pronto alguma parte de programação. Deixa eu limpar aqui e voltar ao código. O exemplo que eu tenho é uma plaquinha de Arduino, onde eu fiz a ligação do GND nessa linha aqui, preta. O LED 2 eu liguei no LED amarelo e o fio negativo eu puxei aqui. Mesma coisa eu fiz para o LED 3 e para o LED no pino 4, ok? E o potenciômetro, a forma de ligação 5 volts num pino, o negativo em outro, que é o GND, e o pino analógico A0, aqui é o pino de dados, sempre no pino central. Clico aqui para verificar e mostrar, me enquadrar aqui o desenho. E vou aqui para a parte do código. Deixa eu ampliar um pouco mais aqui para facilitar. Vamos para o código. Os operadores a trabalharmos vai ser esse sinal aqui menor que quando eu quero comparar que um valor é menor que um outro, eu utilizo esse código. Se for menor ou igual, utilizo ele e o igual, o símbolo de igualdade, o maior e o maior igual. Então aqui eu defini o seguinte, int, os valores que eu vou estar trabalhando. Como mínimo é 10, só vou começar a trabalhar com o valor de operação a partir do 10. Então o valor mínimo é 10. O valor máximo é 1000, porque a gente sabe que o nosso potenciômetro trabalha no pino analógico de 0 até 1023. Então, se tiver acima de 1000 até 1023 vai ser máximo. E o valor, uma variável que eu vou estar trabalhando. Então, a variável valor é uma variável que eu vou estar utilizando para controlar, pegar o valor do nosso pino analógico. E definir aqui como uns LEDs, né? Int LED mínimo, para acender o LED mínimo quando estiver dentro dessa faixa aqui, vai ser o nosso pino 2. O LED de operação, entre 10 a 1000, eu vou trabalhar com o pino 3. E quando tiver com o máximo, vou trabalhar com o pino LED max, com o pino 4. Então, aqui no void setup eu configurei o nosso serial e defini os LEDs, né? LED min, LED op e LED max, que é os nossos LEDs 4, 3 e 2, definidos como saída. E aqui no loop eu faço o seguinte, faço a leitura, né, do nosso pino analógico A0 e testo, né, se a variável valor é não igual, ou seja, é diferente a leitura do pino, porque eu tinha definido 0. Então, a primeira vez 0 é diferente, se for diferente ele já vai mostrar para mim e faço a impressão do valor dele na tela. Aí eu testo. Se o valor lido do potenciômetro, né, porque ele jogou para cá, ó, se o valor lido for menor do que o mínimo, quanto que é o nosso mínimo? É 10, certo? Então, se for menor do que 10, ele acende o LED, tá? Do trabalho mínimo. Se não, ele desliga o LED. Então, aqui o símbolo é ok. Se for menor, igual. Então, se for de 0 até 10, ele liga aqui o valor da operação mínimo, se não desliga. Se o LED, o valor, né, do nosso potenciômetro, tiver entre 10, maior do que 10 e menor do que 1000, ou seja, o valor de trabalho, então ele vai acender o LED verde, que é o LED de operação, que está no pino 3. Só que aqui eu tenho que testar duas situações, que ainda eu não expliquei essa situação aqui para vocês. Então, testo. Se o valor for maior do que 10 e também este valor for menor do que o 1000, aí ele liga o LED, senão ele apaga. Porque se eu colocasse aqui só isso, se for maior do que 10, aí quando chegasse no máximo, ele ainda estaria aceso aqui e acenderia também o LED vermelho. Eu quero trabalhar só dessa forma. E se o valor
for maior ou igual ao máximo, que o nosso máximo definiu 1000 e o nosso potenciômetro chega até 1023, então se ele passar de 1000, ele acende daí o LED vermelho ou não. Então é assim que eu trabalho com operação. Caso eu quisesse utilizar um igual, eu não posso utilizar aqui, ó, igual max. Eu teria que usar um sinal de maior ou igual. Então vou desfazer aqui e voltar. Vamos ver como isso está funcionando. Iniciar a simulação, inicializar o nosso monitor serial. Ele já inicializou como máximo, então já acendeu o LED vermelho. Caso eu venha aqui no meu potenciômetro e altere o valor de operação, 800 está dentro da faixa entre 10 a 1000, né? Então ele está com o LED verde aceso. Quando eu chegar no 10 ou abaixo do 10, ele vai apagar o LED verde e vai ligar o LED amarelo. Ok? Passo de 10 ao valor de operação, LED verde. Quando eu chego no máximo, ele apaga o LED verde e acende o LED vermelho. Ok? Faço a limpeza aqui, paro a simulação. Então é o seguinte, pessoal. Viram como é fácil a questão de operação? Geralmente o valor de comparação ele só funciona dentro de uma comparação. Se ou caso, né, alguma coisa nesse sentido. E eu consigo fazer aqui. Aqui eu abri, né? Se. Esse bloco aqui vai até aqui o fim do if. E aqui eu faço a comparação. E essa situação aqui eu fiz somente para quando eu quero mostrar os valores, somente se caso o valor for diferente do último valor trabalhado, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.